Então, bom, sabemos aqui, ó, temos um corpinho, deixa eu puxar aqui o pontador. Temos um corpinho, né, uma bolinha, um carro, um avião, sei lá, qualquer coisa com uma certa velocidade. Então a gente já sabe que daqui tem uma quantidade de movimento, né? Porque o objeto tem uma certa massa, se ele tem velocidade, massa vezes velocidade, deu a quantidade de movimento. Aí a minha pergunta, o que eu faço de pergunta para vocês é, como que eu faço essa quantidade de movimento mudar? Ou seja, na verdade, eu poderia colocar ou tirar a massa aqui, né, do objeto. Mas vamos deixar esse negócio de aumentar ou diminuir a massa por enquanto um pouquinho de lado. Para eu fazer a quantidade de movimento mudar, a princípio eu quero que a velocidade mude. Ou seja, eu posso deixar ele mais rápido, né? Se ele está indo para frente, eu vou lá e dou um jeito de deixar ele mais rápido ainda. Aumentou a quantidade de movimento, porque aumentou a velocidade. Ou eu posso diminuir essa velocidade, dar uma freada, por exemplo, no carro, diminuir a velocidade e diminuir a quantidade de movimento. Ou mais ainda, eu posso fazer com que ele vá para o outro lado. Tipo, sei lá, uma bolinha de tênis, de ping-pong, está vindo para um lado, ou a bola de futebol está vindo para o seu lado, você vai lá e faz com que ela vá para o outro lado. Né? Então, olha só, eu mudo a velocidade fazendo o quê? Eu mudo essa quantidade de movimento fazendo o quê? E aí, na verdade, nesses exemplos que eu estou dando, a gente já tá óbvio, né? Ou você empurra, ou você puxa, de algum jeito você faz alguma coisa nesse corpo. Concordam com isso? Se a bola de futebol tá vindo para mim, eu não vou ficar só olhando para ela, né? Eu vou lá e meto chute nela. Então eu estou empurrando ela de um jeito, usando meu pé para empurrar, certo? Basicamente, ou se sei lá, o goleiro, aí o goleiro vai defender isso, ele vai segurar a bola. A bola para de imediato? Não. O goleiro tem que fazer uma força e demora um tempinho para isso acontecer. Então, empurrar, puxar, na vida real, né? Empurrar e puxar, vamos começar a trabalhar melhor isso aí. É fazer uma força por um tempo. Né? Se você vai chutar a bola, o teu pé fica em contato com a bola por um tempo. Se você vai, sei lá, se o carro vai ganhar velocidade, vai frear, se o carro vai frear, ele freia de instantâneo. Não, se freasse de instantâneo não tinha acidente, né? Ele demora um tempo fazendo esse freio, né? Fazendo essa força no freio para conseguir parar. Então eu faço força por um tempo. Isso aqui é empurrar ou puxar. Só que outra coisa, vamos deixar mais preciso. Na física a gente vai chamar isso de impulso. Por quê? Porque daí eu não vou ficar falando, empurrou, puxou, ou sei lá, tem inúmeras maneiras diferentes de você fazer força por um tempo. Então a gente vai chamar de impulso. Na física, todo impulso é quando você faz força por um tempo. Se a gente juntar essas duas ideias aqui, ó, se você juntar a ideia do impulso com fazer força por um tempo, vai ficar o quê? A gente vai ter uma equaçãozinha nova aí, que fica o I igual a F vezes ΔT. O que é cada coisa? O I é um impulso, né? I, impulso, F, força, ΔT, intervalo de tempo. T de tempo, F de força, I de impulso. Então, na física, quando você estiver empurrando, puxando, quando você estiver agindo sobre um corpo, de alguma maneira, você vai estar fazendo um impulso. Então, fazer força por um tempo em cima de um corpo. Quais unidades de medida disso aqui? O impulso é dado em Newton vezes segundo. Por quê? Porque a força é em Newton, o tempo é em segundo. Então, Newton da força, segundo do tempo, Newton vezes segundo. Né? Bem óbvio. Então, isso aí por definição, é um impulso. Fazer força por um tempo. Ah, tá. Lembrem que fazer um impulso, né, executar um impulso, proporcionar um impulso, é agir sobre um corpo. Então você vai ter que estar fazendo isso em alguém, beleza? Exemplozinho aí, ó. Em um clássico de futebol goiano, o jogador de Vila Nova dá um chute a uma bola aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 ao quadrado, newtons, em 0,1 segundos. Isso aqui é o tempo, né? Se está em segundos, é o tempo. Se está em newtons, é a força. Em direção ao gol do Goiás, e o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute, mas a bola entra por delírio da torcida. Determina, torcendo. Determina a intensidade do impulso do chute que o jogador dá para fazer, dá na bola para fazer o gol. Então, quero calcular o I, sei o F, sei o ΔT, né? Quero calcular impulso, sei força, sei tempo. Jogando aí na equaçãozinha, ó,
I, que eu não conheço, que eu estou procurando. A força é 7 vezes 10 ao quadrado. O tempo é 0,1. 0,1 vezes 7 vai dar 0,7, né? Deixa eu apagar aqui. 0,7. O que é que a gente fez aqui? Lembra o esquema da potência de 10? Para eu sumir com esse 2, deixa eu trocar de cor. Para eu sumir com esse 2, eu tenho que diminuir 2, né? Porque daí 2 menos 2 vai zerar aqui na potência. E aqui, 10 elevado a zero, a gente vai sumir com ele. Só que para eu fazer menos 2, eu tenho que jogar a vírgula que está aqui entre o 0 e o 7, eu tenho que jogar para a direita. Para a direita é negativo, né? Tem que jogar uma casinha. Coloquei em mais um 0, 2 casas. Então vai dar a vírgula aqui no final, 70, e aí eu sumi com a potência de 10. Então o impulso é 70 Newton vezes segundo. Bonito, maravilhoso, né? Então já sabemos que esse é o impulso. Quando é força e tempo aí direto no impulso é tranquilo. Só que por que é que ele está aplicando o impulso? Né? Qual que é o resultado? Qual que é a minha pergunta inicial do vídeo aqui? É como fazer a quantidade de movimento mudar. Se eu faço força por um tempo, qual que é o resultado? O resultado é variar a quantidade de movimento. Isso aqui é chamado teorema do impulso. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é uma ideia genial, esse teorema do impulso. Entender o teorema do impulso faz com que você entenda as 3 leis de Newton de uma vez só, porque todas elas vêm daqui. E na verdade, isso aqui é incrível, incrível. Na parte da mecânica, isso aqui é incrível. O que é que o teorema do impulso vai me falar então? Tudo isso que a gente já estava falando na aula. Se eu quero fazer com que a quantidade de movimento mude, que exista um delta Q, né? Todo mundo lembra que delta, deixa eu puxar aqui, delta é final menos inicial, né? F menos I, final menos inicial. Então vai ser, você poderia escrever isso como quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembrando que quantidade de movimento, impulso, força são todos vetores, né? Eles têm direção e sentido. Tem ou direita ou esquerda, positivo, é negativo, qualquer coisa, rever o vídeo anterior lá para ver esse negócio do sinal e do sentido. Beleza? Mas a questão é, você faz uma força durante um tempo, ou seja, desse lado aqui você também poderia escrever como F vezes ΔT. Então você faz uma força durante um tempo. Peraí. Você faz uma força durante um tempo e qual que é o resultado? O resultado é ter uma quantidade de movimento final diferente da quantidade de movimento inicial. Certo? Olha que coisa genial. E não é o dia a dia isso aqui, ó. Você está empurrando ou puxando alguma coisa, fazendo força por um tempo, F vezes ΔT, e qual que é o resultado? O resultado é aquela massa que você fez força, né, onde você está fazendo força, mudar a velocidade, mudar a quantidade de movimento, ter uma velocidade final diferente da inicial. Ficou mais rápido, ficou mais devagar. Isso aqui não é, né, o dia a dia, não é a vida real, só que escrito em matemática de forma bonita. Né? A força que você aplica durante um tempo proporciona uma variação na quantidade de movimento. Certo? Vamos trabalhar melhor esse teorema do impulso aqui.